Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fácil Tutoriais. Eu sou Luciano Amorim e essa é a penúltima aula do curso de Excel, a aula de número 9. Então, estamos chegando aí ao final do nosso curso de Excel, essa aula e mais uma. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou, a todo mundo que curtiu também aí a página, o site, acompanhou o trabalho. Muito obrigado a todos, ok? Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre formatação. Hoje nós vamos falar sobre validação de dados na planilha, segurança de dados, a formatação condicional e a importação de dados também. Vamos começar? Então vamos lá. Vamos passar para o cenário de hoje. Deixa eu abrir a planilha. Ok. Bom, o primeiro cenário de hoje, eu vou sugerir esse controle aqui de autoescola, né, que é o controle de veículos. A ideia desse controle é saber exatamente qual é o instrutor que está utilizando um determinado veículo, que vai ser identificado com uma determinada placa, a hora que ele saiu com esse veículo, a hora de chegada e a data. Para isso, nós vamos utilizar aqui um recurso que é chamado validação de dados, onde a pessoa que desenvolver a planilha vai direcionar os dados que vão ser inseridos nessa planilha. Então vamos lá, eu vou explicando e fazendo. Primeiramente nós vamos colocar a data não é necessário digitá-la, você pode utilizar uma função que é o igual hoje, abre e fecha parênteses, automaticamente ele vai mostrar a data para você. E a hora, eu já direcionei o formato para hora, para já sair já configurado. Então vamos colocar aqui que essa aula começou, ele saiu com o veículo às 9h15 da manhã. Ok. E nós vamos ter aqui a ideia do instrutor, veículo, placa. Para a validação de dados poder funcionar, você pode criar a base de dados na mesma planilha ou criar uma base de dados em uma planilha diferente. Criando a base de dados em uma planilha diferente fica muito mais organizado, foi exatamente o que eu fiz. Eu vou mudar a planilha e vou mostrar aqui minha base de dados, onde eu tenho já anotado o nome dos instrutores, os veículos e as placas. Para a validação dar certo é bem simples. Primeiro, você precisa selecionar, por exemplo, todos os instrutores que eu tenho relacionado aqui na planilha. Feito isso, logo aqui em cima nós vamos renomear esse intervalo. Esse intervalo irá se chamar instrutores. Então é só digitar logo nesse ponto que eu vou colocar em destaque para vocês. Então vamos digitar certinho, instrutores. Ok. Apertando Enter, você vai perceber que quando for feita a seleção desse intervalo, ele vai aparecer exatamente o nome que nós colocamos aqui em cima. Podemos fazer a mesma coisa com os veículos, lembrando que os veículos foram digitados apenas 4 veículos, então é só selecionar. Vamos colocar aqui o nome desse intervalo de veículos, apertando Enter e confirma, e aqui nós vamos selecionar as placas desses veículos. Perfeito. Aqui muitas pessoas podem até perguntar, poxa, mas por que 4 veículos, né? Vamos supor que essa autoescola tem 2 veículos do modelo Uno. Então nós podemos ter um Uno com uma placa e um outro Uno com uma placa diferente. Então a ideia foi essa, tá? Então nós vamos selecionar e nós vamos colocar aqui o nome do intervalo de placas. Ok, digitamos aqui placas e apertamos Enter para poder confirmar. Perfeito. A primeira parte, o primeiro passo já foi dado, que é nomear o intervalo da nossa base de dados. Assim que nós fizemos esse procedimento, nós vamos voltar lá na primeira planilha, onde se encontra o controle de veículos. Nós vamos selecionar todo o espaço dedicado aos instrutores e nós vamos clicar aqui na guia chamada Dados. Na guia Dados, nós temos aqui um grupo chamado Ferramentas de Dados, onde nós teremos um botão chamado Validação de Dados. É só clicar sobre onde está escrito Validação de Dados e clicar na primeira opção chamada Validação de Dados. Opa, vamos tirar aqui, vamos confirmar que eu estava mexendo ali antes. Ok. Então, o que nós vamos fazer? Essa parte que foi selecionada, nós vamos deixá-la no modo de permissão lista,
ok? E aqui embaixo nós vamos colocar o nome do intervalo que nós fizemos lá naquela outra planilha da base de dados, que são os instrutores. Feito isso, nós podemos também criar uma maneira de como vai ser feita a dinâmica para a utilização dessa planilha. Nessa guia chamada mensagem de entrada, nós podemos colocar aqui uma mensagem, ó, escolha um instrutor, ou então vou mudar aqui, ó, vou colocar aqui, selecione um instrutor, ok? E no alerta de erro, nós vamos ter dois tipos de alerta. Nós vamos ter no estilo parar, onde não vai ser possível que o usuário digite algum item que não esteja contido na base de dados selecionada. Ok? Eu vou fazer esse exemplo para poder mostrar que essa validação ela não vai permitir que o usuário digite qualquer coisa na planilha. Eu vou confirmar clicando em OK. Perceba que vai aparecer sempre aqui no cantinho um botão com um triângulo apontado para baixo. E aqui também vai aparecer uma legenda escrito selecione um instrutor. Em todos os campos, ou melhor, em todos os endereços que foram selecionados e aplicados à validação, perceba que vem apresentando da mesma maneira. Então aqui o instrutor, se eu clicar nessa setinha, automaticamente ele vai trazer para mim os nomes daquele intervalo selecionado na outra planilha. Eu não preciso nem digitar mais, é só clicar que automaticamente o Excel vai digitar para mim. Se eu entrar aqui com outro nome, por exemplo, Leonardo, e apertar Enter, perceba que ele vai abrir um erro colocando aqui, ó, conteúdo inválido. E ele não deixa eu inserir esse usuário Leonardo, esse instrutor Leonardo, aqui na minha planilha. Então depende muito do tipo de configuração ou segurança que você vai implementar na sua planilha. Se você quiser colocar uma planilha um pouco mais amigável para o usuário, onde ele possa inserir de maneira livre qualquer outro item que não esteja na base de dados relacionada para a validação, é interessante que faça da seguinte maneira. Vamos selecionar todo o intervalo dos instrutores, por exemplo, e nós vamos retornar no botão validação de dados. Aqui em validação de dados, clicando nessa opção, nós vamos vir nessa guia aqui, o alerta de erro. E o estilo eu posso mudar tanto para aviso quanto para informação. Em aviso, ele vai permitir que o usuário digite, ele vai avisar que o que ele está tentando colocar não está relacionado na base de dados, que foram selecionados para validação, mas vai permitir que o usuário consiga digitar e salvar o que ele quiser. Então, eu vou dar um OK e vou colocar de novo aqui. Eu vou tentar inserir o Leonardo nessa situação. Ele vai trazer uma mensagem falando que o conteúdo é inválido, perguntando se você quer continuar. Se você clicar em sim, perceba que ele vai aceitar esse instrutor, Leonardo, aqui na nossa planilha, onde a base de dados continua da mesma maneira, ok? Então depende muito da implementação de segurança que você vai colocar. Partindo para os veículos, mesma coisa, selecione todo intervalo. Aqui selecionei um a mais, volte lá no botão validação de dados, clique sobre a opção validação e desta vez nós vamos fazer diferente. Na configuração nós vamos permitir, nós vamos direcionar para o modo lista de permissão e em fontes eu vou colocar o sinal de igual e vou digitar veículos, que é exatamente o nome aplicado naquele intervalo que selecionamos lá na planilha da base de dados. Nós podemos inserir as mensagens também, caso seja necessário, por exemplo, selecione um veículo. E aqui também eu posso implementar o alerta de erro. Eu vou deixar dessa maneira aqui, dizendo que para poder configurar que o usuário não mude o veículo que será utilizado para a aula, né? Então, eu vou colocar aqui uma mensagem de erro chamado conteúdo inválido. Ok? Só clicar em OK. Perceba que ele vai fazer a mesma dinâmica, onde eu posso escolher o veículo, ó. Por exemplo, vou colocar o Uno, eu vou utilizar a base de dados aqui também. Por exemplo, Carlos Eduardo Silva. E para as placas, mesmo procedimento. Selecionar, botão validação de dados, opção validação de dados. Vou vir aqui em configurações, permitir modo lista. E eu vou colocar igual
placas. Mesma coisa, mesmo nome colocado no intervalo da outra planilha de base de dados. Mensagem, posso fazer o mesmo procedimento, selecione uma placa e aqui também eu posso colocar conteúdo inválido. Dessa maneira, o usuário não pode digitar nada além daquilo que foi colocado para validação. Perfeito, ele aplica e aqui eu posso escolher a placa de acordo com o veículo que está sendo utilizado. E a parte da hora de chegada, aí vai ter que ser colocado manualmente mesmo, porque pode acontecer, né, dos instrutores retornarem com o veículo em horários diferentes também, ok? Então, fazendo dessa maneira, é só ir digitando e complementando aqui os 3 pontos que nós utilizamos a parte da validação de dados. Caso você queira retirar a validação, basta que você selecione todos os endereços que possuem a validação, retorne ao botão validação de dados e pode vir nesse local chamado validação de dados, pode clicar novamente, confirme continuar. E aqui você pode fazer a opção de limpar tudo. Dessa maneira, tudo que foi selecionado que contém validação vai ser limpo, ou seja, vai ser apagado o recurso da ferramenta validação de dados. Feito isso, é só confirmar clicando em OK. Beleza, pessoal? Então, OK, primeiro cenário, pronto, utilizando a validação, ok? Eu vou utilizar um cenário diferente para uma situação também diferente, que é o cenário aqui da aula 6. Quem acompanhou a aula 6 viu que nós fizemos esta planilha utilizando algumas funções, tá? E hoje eu vou reutilizá-la, ainda aproveitando as funções, só que dessa vez nós temos aqui alguns locais que eu não formatei, ou seja, ela está sem cor, onde o Excel ele vai formatar de acordo com o resultado da minha nota, ou seja, é uma maneira de você configurar a maneira que o Excel vai formatar a sua planilha de acordo com a informação que você coloca. Então, não é necessário de você fazer toda a formatação manualmente. Bom, então vamos colocar então as nossas regras. Eu vou começar então selecionando todas as médias que foram calculadas através da função igual média, que é o endereço F4 até o endereço F8. Feito isso, é só clicar na guia página inicial e lá nós teremos uma ferramenta chamada formatação condicional. Geralmente na formatação condicional é interessante inserir uma nova regra e ela fica de acordo com a necessidade do usuário. Então vou clicar em nova regra e geralmente é feito da seguinte maneira. Nessa lista aqui, onde está escrito selecione um tipo de regra, escolha a opção formatar apenas células que contenham. Feito isso, ele vai mudar a janela. Aqui embaixo, em formatar apenas células com. Troque, na verdade, nós vamos trabalhar com o valor da célula. Então, nós vamos permanecer com essa opção aqui selecionada, valor da célula. Logo à frente, onde está escrito está entre, nós vamos colocar uma regra. A nossa regra vai ser a mesma regra para o cálculo da média. Então, toda média que for igual ou maior que, então nós vamos ter que localizar a opção igual ou maior que, então aqui é maior ou igual a. Nós vamos colocar aqui o valor da nossa média, ou seja, 7 pontos. Feito isso, nós vamos clicar no botão formatar. E aqui nós vamos fazer a formatação do nosso conteúdo. Eu vou deixar, por exemplo, a fonte em branco e aqui nessa guia preenchimento eu vou colocar o preenchimento azul, ou seja, toda vez que a média for maior ou igual a 7, o aluno vai estar aprovado, então vai ter um azulzinho ali na nota dele. Nós vamos clicar em OK e nessa janela confirmar em OK também. Perceba que o Excel já verificou todo mundo que tem nota acima de 7 ou igual a 7 e fez a formatação da maneira que eu quero. Nós podemos colocar uma outra regra, que é a regra da recuperação. Então vamos lá, seleciona tudo, retorne ao botão formatação condicional e vem em nova regra. Aqui nós vamos selecionar a segunda opção, formatar apenas células que contenham.
Aqui embaixo nós vamos deixar o valor da célula e esse está entre, nós vamos colocar agora menor ou igual a. Eu vou colocar aqui menor ou igual a 6,9. Feito isso, clique no botão formatar e escolha a sua formatação. Eu vou deixar então a cor como automático, para poder sair a cor pretinha. E no preenchimento eu vou colocar um amarelo, para deixar bem diferenciado. Só clicar em OK e confirmar em OK aqui novamente. Perceba que ele agora pintou de amarelo as notas abaixo de 6,9 e todo mundo que tem de 7 pontos para cima, ele pintou de azul. Se eu mudar, por exemplo, aqui a nota do Lázaro, vamos supor que nessa prova que ele tirou 5, ele tirou o dobro, tirou 10, perceba que automaticamente, olha só, ele vai mudar a média, ele vai calcular a média e o Excel formata para você automaticamente. Então é bem simples e é muito vantajoso também. Eu vou voltar aqui para o número 5, para a nota original, e ele vai mudar também a formatação automaticamente. Para poder fazer com palavras, também é bem parecido. Selecione todo o conteúdo que você quer aplicar a formatação condicional. Na guia página inicial, clique no botão formatação condicional, venha em nova regra, e nós vamos criar uma regra para aquilo que foi escrito. Então, nós vamos clicar em formatar apenas células que contenham, segunda opção da lista, e agora, em vez de colocar o valor da célula, nós vamos colocar a opção texto específico. Tá? Lembrando o seguinte, nessa formatação condicional, existe uma programação chamada Case Sensitive. Até é difícil um pouquinho de falar. O que isso significa? O Excel ele vai formatar ao pé da letra. Como assim? Por exemplo, aqui está digitado aprovado com A maiúsculo. Se por um acaso eu digitar aprovado com A minúsculo, simplesmente ele vai falar que esse aprovado não é igual a esse e simplesmente ele não vai formatar. Então tem que ser exatamente da maneira que está escrito. Então vou colocar aqui aprovado com A maiúsculo. Então vamos trocar aqui. Melhor digitar novamente. Vamos lá, ó. Só colocar aprovado com A maiúsculo. Vamos aqui em formatar. Eu vou colocar a mesma formatação ali da média. Eu vou colocar aqui a cor como branco e o preenchimento como azul. Clicando em OK na primeira janela e confirmando OK na segunda, ele automaticamente coloca a formatação. E aqui em recuperação, mesmo procedimento. Selecione tudo, volte em formatação condicional, nova regra, venha aqui em formatar células que contenham. Aqui embaixo nós vamos colocar valor específico e eu vou colocar da mesma forma recuperação. Vamos aqui em formatar, nesse botão aqui embaixo. Eu vou escolher aqui a fonte da mesma maneira, fonte automático, e o preenchimento amarelo, ok? Confirme no botão OK e clique no botão OK novamente, automaticamente ele troca para mim. Eu vou pegar aqui a nota do Lázaro novamente, ó, vou colocar um 10 igual ao primeiro exemplo, aqui também ele vai mudar, ó, aprovado em azul e a média acima de 7, vou retornar aqui para 5, e ele muda aqui para mim também. Toda a parte da recuperação, a nota final, é feita da mesma maneira. Selecione e utilize exatamente o mesmo procedimento. Se por um acaso você colocou alguma formatação condicional e não ficou legal, muito simples. Selecione o que você precise, volte aqui em formatação condicional. Em vez de você vir em nova regra, venha na última opção, gerenciar regras. Aqui ele vai mostrar as regras aplicadas, é só você selecionar e vir nesse botão editar regra. Não precisa de apagar, é só você refazer a formatação, confirmar com os botões OK nas janelas, que elas vão mudar automaticamente para você. Ok? Então, nós vamos fechar aqui. E para terminar a aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho da importação de dados. A importação de dados é interessante porque, de repente, você precisa utilizar o Excel para colocar algum dado em uma planilha, só que a origem desses dados não vem de uma outra planilha de Excel, vem de um outro programa em específico. Eu vou utilizar dois exemplos, tá? Primeiro, pegando um programa de texto e o outro pegando uma base de dados e um banco de dados baseado no Axis. Então, vamos começar. Para poder fazer isso, basta que você abra uma planilha em branco, vá lá no botão chamado Revisão,
opa, desculpa, no botão chamado dados, ainda na guia chamada dados, e aqui no início dela eu tenho aqui um grupo chamado obter dados externos, onde eu tenho aqui alguns botões já pré-definidos para dados do Axis, web e texto, e outras formas também que ele vai trazer para mim mais algumas opções para poder fazer essa importação. Eu vou utilizar então um texto, então vou colocar aqui dados de texto. Perceba o seguinte, o que ele vai trazer para o Excel é textos feitos de maneira simples ou com extensão TXT. Um texto digitado no Word, infelizmente, não é possível, porque a extensão dele é .doc. Você precisa colocar .txt. Geralmente, isso é feito em bloco de notas. Eu já tenho aqui um bloco de notas na minha área de trabalho, que é o bloco de notas de uma lista. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou fechar essa janela e vou abrir o bloco de notas para vocês possam ver. Vamos fechar tudo aqui. Aqui, ó, na minha área de trabalho, ó, tem aqui uma lista. Aqui eu tenho 4 nomes, né, de 4 pessoas, e eu vou trazer esses 4 nomes automaticamente para o Excel. Então, vamos voltar lá. Abrindo o Excel, eu vou vir aqui na guia dados, botão de texto, aqui ó, nesse local, vamos clicar, vai abrir uma janela onde vai ser mostrado aonde está o arquivo de texto, é só você clicar 2 vezes sobre ele. Aqui ele vai mostrar o texto para você. Ok, não precisa mexer em nada, basta clicar no botão avançar, nesse primeiro assistente, avançar novamente e botão concluir. Automaticamente, detalhe, você pode selecionar aqui ó, onde que você quer que o seu texto apareça e agora sim você pode clicar no botão OK. Automaticamente, ele traz o texto que estava lá no bloco de notas aqui para o Excel. Então, ele é bem fácil, mas lembrando, precisa ser numa base de dados .txt, ou seja, um bloco de notas. Se você, por acaso, tiver um programa da Microsoft chamado Axis, eu vou até apagar aqui, você também pode trazer a tabela que é criada lá por Excel também, tá? Fazendo isso, para poder fazer isso é bem simples, basta clicar aqui no botão do Axis. Aqui você vai ter que localizar onde está a sua base de dados, né, do banco de dados. Ela está aqui, basta clicar 2 vezes. Aqui também você seleciona o local que você quer aplicar a sua tabela do Axis, trazendo para a planilha do Excel. E basta clicar em OK nessa janela. Ele vai trazer a nossa base de dados automaticamente, tá vendo? Ó? Geralmente ele coloca nesse modelo, né, que é o modo na horizontal. Eu vou abrir também aqui ó, o Axis para vocês poderem comparar. Também não tem muita coisa lá no Axis. Vou abrir aqui ó, o teste. Ok. Sim, eu mudei de local, então vamos lá. Então nós vamos vir aqui em computador, área de trabalho, e agora eu tenho aqui a minha base de dados chamada teste, ok? Vou habilitar aqui o conteúdo, e aqui eu tenho ó, a minha planilhinha lá da mesma maneira, ó, código, nome, endereço, bairro, cidade, e aqui também da mesma maneira, ou seja, os itens que eu tenho lá, eu trouxe para cá. Ok, pessoal? Então, por hoje nós vamos terminar por aqui. Muito obrigado por você ter assistido a aula de hoje. Lembrando que a próxima aula é a última aula do nosso curso, tá? Então, divulguem para os seus amigos. Acessem aí o site, que é o www.faciotutoriais.com. No Facebook também, www.facebook.com/faciotutoriaisjf. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês e tchau! Pessoal, e não se esqueça de acessar a fanpage oficial do canal Fácil Tutoriais no Facebook, ok? É bem facinho. É só digitar www.facebook.com/faciotutoriaisjf, como você está vendo aí. Acessando o canal, não deixe de clicar no botão curtir e também de receber as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que nós vamos postando no canal. Além de vídeo, nós vamos ter artigos também, ok? Valeu, pessoal, um grande abraço!